Olá, Vascaíno! O jogo de hoje não vale só a liderança na Sul-Americana, vale o cargo do Carille, vale o emprego dele. E como se não bastasse, o Vasco acaba de tomar uma decisão bombástica sobre o Maracanã que ninguém esperava. Fica até o final, porque tem informação de bastidor e o clima nos treinos, olha, foi tenso, hein? Vou te contar tudo daqui a pouco, mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito, aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para essas notícias, tem muita coisa acontecendo no Vasco hoje. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e esse é o programa Almoço do Gigante. Olha, pessoal, o Vasco joga hoje às 9h30 da noite contra o Puerto Cabellos em São Januário. E vou contar uma coisa para vocês. O jogo vale muito mais do que a liderança no grupo G da Sul-Americana. O Vasco é líder no seu grupo. Todo mundo empatou, né? O jogo Vasco e Melgar foi 3-3 e o jogo do Puerto Cabellos com o Lanús foi 2-2. Jogo lá na Venezuela. Tanto o Lanús como o Vasco já jogaram uma partida fora e os dois empataram. O Vasco é líder porque tem mais gols, 3 gols. Né? Todo mundo está com saldo 0, mas o Vasco tem mais gols pró, porque fez 3 gols. Vasco e Melgar. Como o Melgar era o mandante, ficou em segundo lugar. O Vasco, como visitante, fez 3 gols. Foi critério de empate. O Vasco é o líder do grupo G na Sul-Americana. E para manter essa liderança tem que vencer hoje. E tem que vencer e vencer bem o Puerto Cabello. Não só para poder disparar no saldo de gols, mas também para poder manter o emprego do treinador. Carille está extremamente ameaçado, pretende fazer algumas mudanças no time e olha, sei não, hein? Parece que ele vai entrar com o Tietê no lugar do Paulinho. O Tietê já tem condições de jogar uma minutagem maior. E a grande mudança no time, que parece que o Carille quer promover, é a entrada do Adson. Mas tem um alerta aí em cima do Adson, porque ainda não se sabe qual é a minutagem que o Adson pode jogar. O Adson treinou no time titular no jogo ontem, né, no treino que o Vasco fez ontem, no apronto no CT Moacir Barbosa, e está sendo preparado para começar o jogo no lugar do Garré. Apesar que na coletiva, no jogo do pós-jogo do Corinthians, o Carille afirmou que o Garré seria titular no jogo de terça-feira. Garré que não foi nem ser relacionado para o banco de reservas do Corinthians, naquele mistão que o Vasco colocou em campo. O Garré, que só jogou 45 minutos na altitude, não foi nem para o banco, estava muito morto, muito mal condicionado fisicamente. E aí foi preterido. Mas o Carille afirmou, o Garré vai ser titular na terça-feira. Bem, parece que não vai. Ou seja, ou vai por causa da questão do Adson. Existe essa dúvida, questão física. Ou seja, é uma grande interrogação. A ideia parece que é o Adson começar a partida. Mas o Adson aguenta quanto tempo? Até agora o Adson só jogou 25 minutos. Será que o Adson já estaria pronto para fazer 60 minutos, 70 minutos começando como titular? Ainda não se sabe. O provável time que o Vasco deve levar a campo, e aí vai entrar um pouco da minha opinião, é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, nosso menino maluquinho, Maurício Lemos e Piton. Hugo Moura, Tietê, Garré, Coutinho e Nuno Moreira. E no ataque o Verratti. Para mim é esse o time. Hugo Moura e Tietê, Garré, Coutinho e Nuno Moreira. E Verratti no ataque. Não acredito que o Adson vai começar a partida, apesar que eu acho que o Adson vai tomar a titularidade, vai ser o titular desse time. Mas ainda não está pronto fisicamente. O Vasco tem muitos problemas de físico, né, de saúde. O Vasco tem muitos problemas de saúde no seu elenco, né? O elenco é fraco. Aliás, o Dé, né? O Dé, comentarista, o Dé Aranha, que foi jogador do Vasco, do Botafogo, foi jogador, foi campeão no Vasco, né? O Dé, cara, deu uma declaração assim, o Dé é muito espontâneo, né? Muito natural. E aí ele falou que o Pedrinho devia estar mamado quando deu aquela declaração que o Vasco é o 8º elenco do Campeonato Brasileiro. Palavras do Dé. Pedrinho só podia estar mamado para falar um negócio daquele. Foi isso que ele falou sobre o Vasco estar em 8º. O Vasco não é o 8º elenco do Brasileiro. Eu também acho que... Eu não acho que ele estava mamado, mas eu acho que não é o 8º elenco e também acho que o Pedrinho jogou para a torcida, como joga um monte de coisa para a torcida, como foi a situação de jogar para a torcida, a questão de querer jogar contra o Flamengo em São Januário. Nunca quis. Já vinha o acordo que foi comunicado lá no Sport TV, ou seja, lá na Globo, né? O Vasco faz uma questão de dar prioridade a informações para a Globo, né? O jornalista da Globo é questionado pelo Verratti na coletiva. No dia seguinte tem uma exclusiva com o Carille para a Globo. O Vasco faz um carinho na Globo. Assim, o Vasco
Gestão do Pedrinho, né? É ex-funcionário, ou atual funcionário, não sei, acabar a gestão já está com emprego garantido, porque é um carinho assim com a Globo. O Amodeu entrou ao vivo acho que não foi no Redação Sport TV, no Troca de Passo, programa desses aí do Sport TV, e deu as explicações ontem à noite, ao vivo, né, do que aconteceu. O Vasco, depois da negativa, segundo o Amodeu do BEP, e o Vasco buscou o Flamengo por um acordo e costuraram um acordo que é maravilhoso para o Vasco. Né? O Pedrinho deve estar aí soltando fogos. É um acordo espetacular para o Vasco, onde o Vasco agora faz parte do consórcio do Maracanã. O Vasco agora faz parte do consórcio, o Vasco tem direito a jogar 19 jogos por ano no Maracanã. Não sei se é isso tudo. Tem notícia dizendo que é 8 jogos, enfim. Meio confusa a história aí, porque é 19 com todos os clássicos. Aí tá contando o jogo que o mando não é do Vasco. Cara, é meio confuso. Mas tem um negocinho aí. Pode jogar, tá tudo certo. Se tiver disponibilidade de data. Quer dizer, ainda tem o problema de disponibilidade de data. Ninguém vai abrir mão pro Vasco jogar. Aquele negócio que não podia jogar 2 dias seguidos por causa da grama, a grama tinha que descansar 48 horas para ter jogo, não vai acontecer, porque o Fluminense joga domingo e o Vasco vai jogar sábado. Então, quando o Flamengo vai jogar, pode. Quando o Fluminense vai jogar, pode. Não pode é quando o Vasco vai jogar. Será que isso vai ser respeitado lá na frente, por exemplo? Quando o Flamengo jogar no sábado, o Vasco quiser jogar no domingo, Vasco e Cruzeiro no Maracanã, no domingo. Aí será que vai poder ou vai ser problema de data? Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Porque essas amizades que o Vasco faz, cara, é que nem teu filho, quando você tem filho adolescente, que fica andando com um amiguinho que tu fala, pô, esse cara não vai levar meu filho para um bom caminho. O Vasco está tendo amizade com o Mulambo. É coisa esquisita. O Vasco abriu mão. O Vasco ganhou o direito, todos os torcedores do Vasco ganharam na justiça o direito do Vasco fazer o seu jogo em São Januário. Era hora de você mudar historicamente toda essa questão de não poder jogar em São Januário. Mas o Vasco abriu mão disso tudo. O Vasco queria muito jogar em São Januário, abriu mão disso tudo por um acordo espetacular. Quanto o Fluminense, a torcida vai ficar do lado esquerdo. Ou seja, o Vasco se sujeitou, ficou de joelhos aos pés de Flamengo e Fluminense. Tomara que financeiramente, pelo menos, seja muito, mas muito bom. Diz que o Vasco agora vai pagar o mesmo valor de aluguel que o Fluminense paga no acordo. O Vasco não vai pagar valor superfaturado. Agora, eu não sei se o Vasco vai ter que ajudar na manutenção também do estádio, porque o Vasco agora diz que faz parte do consórcio. O Vasco não é concessionário. O concessionário é o Flamengo, mas Vasco, Fluminense e Flamengo fazem agora parte de um consórcio do Maracanã. O consórcio do Maracanã agora é constituído de Flamengo, Fluminense e o Vasco. Vamos ver como o Vasco vai ser tratado, né? Sabe aquele amiguinho que ninguém gosta muito e é convidado para uma festa? Ele foi convidado para a festa, mas ele é colocado de lado. Não dão um bolo, não dão um guaraná para ele, o salgadinho não passa ali, ninguém conversa com ele. Todas as brincadeiras da festa, ninguém chama ele para brincar. É o Vasco. Eu acho que o Vasco vai fazer parte dessa festa. Esse é o Vasco, o garotinho colocado de lado. Foi lá para participar, mas o Vasco queria muito estar na festa. Né? Aquele garotinho que eu quero muito estar na festa do fulano. Ele vai para a festa, mas fica lá sofrendo bullying, sendo humilhado. É a gestão do Vasco. Esse é o meu pensamento, tá? Comenta aí o que você acha disso tudo. Comenta o que você acha se o Adson deve começar a partida. O Adson não tem saúde para jogar isso tudo, só jogou até agora 25 minutos. Vamos ver, eu acho que ele vai começar com o Tietchan e não com o Paulinho. Comenta também o que você achou. Então tem muita coisa para você comentar nesse vídeo. O que você acha do consórcio Maracanã, do Vasco fazer parte do consórcio Maracanã? Você acha que foi uma boa? Diz aí, se você acha que foi uma boa ou não foi uma boa. Eu acho que tem que esperar para a gente ver como é que vai ser esse acordo aí no futuro. No papel está tudo muito bonito, mas na prática, será que vai ter data? Será que vão tratar o Vasco como igual? Sei, vamos ver isso aí. Vamos esperar, eu acho que tem que esperar para ver, mas a princípio não foi legal. Ainda mais que você tinha o direito de jogar essa jornada, abrir mão desse direito, eu acho que foi grave. Mas enfim, cada um com a sua opinião. Deixa a sua aí, que é importante. Comenta também o que você acha se o Vasco vai com o Adson. E se comenta o que você acha. O Vasco perdeu hoje, empatou, ou ganhou jogando mal. Ganhou de 1-0, 2-1. Carille, um abraço, um beijo, tchau, fica com Deus, um abraço. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que o Carille perde o emprego hoje. Meu medo não é o Carille perder o emprego. Meu medo é o Vasco contratar o Fernando Diniz. Só isso. Tem até um amigo aí que bota no comentário assim, num vídeo. Mas você fica falando que não pode contratar o Fernando Diniz porque o jogador não sabe sair tocando a bola. Então o jogador não é profissional. Não é, cara. Os jogadores Vasco são fracos, são jogadores fracos, amigo. O que você não entendeu ainda que o Léo Jardim não sabe jogar com o pé. O menino maluquinho nosso quer sair arrastando a bola, arrancando. Ele acha que ele joga muito. Se o João Vitor jogar
3% do que ele pensa, do que ele joga, nós temos um novo Bellini. Entendeu a história? Se o João, vou falar devagar, senão a pessoa fala que eu estou falando que o João Vitor é um novo Bellini. Não é isso que eu estou falando. Presta atenção. Se o João Vitor jogar 3% do que ele, João Vitor, pensa que ele joga, o Vasco ganhou um novo Bellini. Nós temos um novo Bellini em campo. Ou ainda, o Mauro Galvão. Ganhamos um novo Mauro Galvão. Se ele jogar 3% do que ele pensa que ele joga, porque ele acha que ele joga pra caramba. E aí ele sai de brando, arrastando, vai deixando os buracos lá atrás, perde a bola. O Vasco é isso, é um time mal montado, um elenco frágil. É o Paulo Henrique, que é fraco, é velocista, corre, tem disposição, se doa, mas é fraco tecnicamente. O João Vitor, que custou milhares e tal. Aliás, o Marcelo. É Marcelo Matos, né? Alexandre Matos. Esqueci o nome do cara, que foi o que agora é do Cruzeiro. Está sendo questionado lá também, pelos valores de jogadores que ele comprou. Jogadores muito caros, elenco muito caro, e não está dando resultado em campo. Jogadores fracos, pagando muito pelos caras, salário alto, grandes transações. Tá complicado lá para o Matos. O dono do Cruzeiro já não está gostando, já está pitando lá. Na segunda rodada, o cara já está gritando em cima do Matos. Contratações foram essas. Galera, comenta aí o que você achou. E ó, não esquece, hoje tem live, hein? O jogo é 9h30 da noite, a nossa live vai começar às 8h15 da noite. 20 horas e 15 minutos tem live aqui no canal. Não vai ter hoje o programa Resumo Gigante, que entra às 7 horas da noite, porque a gente 8h15 vai estar na live. Então, live de pré-jogo, depois live de pós-jogo, com as notas, aquela nossa brincadeira toda aqui, as notas mais democráticas da internet vascaína. Comenta o que você achou aí do vídeo aí, de hoje, de todas essas questões que está no vídeo aqui do Almoço Gigante. Te vejo mais tarde, às 8h15 da noite, na live de pré-jogo de Vasco e Puerto Cabello. Vasco que vai enfrentar o Vasco. O treinador do Puerto Cabello é Vasco Faísca. É o nome do cara, é um português, Vasco Faísca. Então o Vasco vai enfrentar o Vasco. Coisas de Vasco. Grande abraço, fica com Deus. Até mais tarde. Tchau.